primeiro jogo a gente teve um jogo muito consistente, mas nesse lance eu acabei fazendo a jogada e toquei pro Pablo e acabei ficando em impedimento. Iguaçu, olha o Pablo. Paulo dominou, saiu na cara do gol, fintou mais um, pode ser, tocou de lado, vai fazer o gol, fintou, faz o gol, gol! Mas tá impedido! E o Pablo fez a jogada dele e eu acabei atrapalhando ele e fiz o gol e eu estava impedido. E ali foi um momento que a gente ficou com muito isso na nossa cabeça, a gente levou para outro jogo. Durante a semana, depois do jogo contra o Comercial da nossa estreia, eu fiquei bastante ansioso pensando no lance que aconteceu na nossa estreia. E durante a semana eu vinha muito ansioso, pedia para Deus ali acalmar meu coração. Eu tive um sonho numa madrugada, era às 2 horas da manhã. Eu acordei meio que desesperado, ansioso, que eu me lembro. E eu falei para Deus, por que eu tava ansioso? Por que esse tipo de coisa estava acontecendo? E eu falei para Deus, se for da tua vontade vai acontecer. Eu vou fazer o gol, se for da tua vontade. E logo em seguida eu voltei a dormir. E durante a noite eu sonhei que eu tinha feito o gol, o segundo gol. E pela manhã eu testemunhei com o Caio. A gente estava tomando café, tava eu, o Caio e o Zé. E eu testemunhei com eles. Eu falei, cara, eu não sei quem é que vai fazer o primeiro, mas o segundo sou eu. O Paulo lá embaixo, a bola é pro Breno, cruzamento na área, vai chegar Bataguaçu, a cabeçada é gol! Gol! Eu acredito que Deus fala muito através de sonhos, né? E na noite anterior eu tive um sonho que eu faria um gol e era parecido com o campo do Costa Rica, quando a gente jogou contra o São Gabriel. E antes da partida eu falei pro Vitinho, o meu companheiro de equipe, e depois também falei para outros companheiros, como o Pablo, e eu nem esperava esse gol e acabou saindo logo nos primeiros instantes do jogo. E como ele mostrou pro Paulo, ele mostrou para mim também, né, que é importante entregar nas mãos dele, é importante saber que ele tá no controle, independente se a gente tá ansioso, é tudo no tempo dele. Então, eu quis testemunhar isso para o pessoal ter fé, sabe? Que quando sonhar, quando Deus mostra em sonho, é para que ele realiza também. Eles ficaram um pouco impressionados, né? Por a gente ter sonhado e isso ter se concretizado. Porque é muito louco, né? A gente sonhar um dia anterior e acontecer no dia do jogo, né? E é para mostrar que Deus ele fala através de sonhos. E sonhos não são coisas que da nossa cabeça. Muitas vezes sonhos que Deus fala conosco, né? Naquele momento que eu fiz o gol, foi gol de cabeça. E no momento eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que o sonho tinha se realizado. Então eu realmente fiquei, nossa, realmente Deus realiza sonhos, sabe? E depois eu comecei a contar para eles, com mais algumas pessoas, e eles realmente começaram a acreditar que Deus ele realiza mesmo. Deus cumpriu a promessa que ele fez através de um sonho, mesmo que fosse uma promessa pequena, ele cumpriu essa promessa. E eu creio que Deus nos honrou com os primeiros gols dessa campanha, né? Eu sempre dou glória a ele, sabe? Eu glorifico a Deus em todos os momentos, todos os sentidos da minha vida. Então eu fiquei muito feliz com o que Deus fez naquele jogo e Deus fez durante o campeonato. Bom, pra falar a verdade, eu esperava sim, mas não do jeito que foi, 3 gols na partida, ainda mais saindo do banco. Eu já tinha feito um hat-trick na carreira, esse foi o segundo, porém esse teve um gostinho melhor, porque ter saído do banco e também uma oportunidade como essa, que era um jogo praticamente decisivo, assim, que ia mudar bastante a tabela. E quando o Caio entra, a gente tem um misto de emoções, né? Sai o jogador ali mais badalado do time, com 49 anos, e entra o Caio com 21 anos. E quando o Caio faz o primeiro gol, já vem uma emoção forte,
naquele gol. Mas até então, normal. Só quando ele faz o segundo gol, vem ali na minha mente de chamar ele de predestinado. Parada ali do lado dele, ele cortou pra dentro, olha o Breno, cruzou na área, pode fazer mais um, Caio, gol! É ele, o predestinado, faz o gol na partida, Caio, camisa número 9 pra Bataguaçu! Eu esperei bastante por essa oportunidade. Algumas semanas atrás do jogo, eu me contestava por que eu não estava tendo tanta minutagem, tanto tempo em campo. Cheguei a conversar muito com Deus, eu tenho até um testemunho que nessas semanas que eu comecei a me apegar mais no Senhor, Ele me presenteou com uma Bíblia, através de um amigo aí em comum, do Marcelo e tudo. Não vou aprofundar muito, porque é muita coisa para falar, porém ele me mostrou que tudo era possível, e da infelicidade, né, do Cambalhota ter sentido no jogo, ter saído, eu pude entrar e pude representar bem. E no terceiro gol dele, até engraçado que no momento, um pouco antes do terceiro gol dele, até comento lá, falo do Marquinhos, né, do Cambalhota, que a estrela dele brilhou, mesmo ele não estando em campo, dando lugar pro Caio Vidal entrar. Aí a bola vai pro Caio Vidal e eu falo ali na hora, né? Já marcou 2, quer marcar o terceiro, quer fazer o hat-trick. Cambalhota, e a bola pro Caio. Ele já fez 2, quer marcar 3, quer fazer o hat-trick. Caio dominou, bateu, que golaço! Gol! E ele manda uma bomba ali de fora da área, faz um golaço. E pra mim, aquele gol foi o gol mais bonito do campeonato. Uma bomba no ângulo, e foi aí que surgiu o predestinado, né? A partir do segundo gol, depois do terceiro, só veio essa fala aí de Caio Vidal, o predestinado. Uma narração sensacional, eu gostei muito da palavra predestinado, e eu acho que realmente foi algo predestinado para mim ter entrado naquele momento na partida e ter feito os 3 gols, ter ajudado a minha equipe. E algo que me chamou bastante atenção para ter vindo para cá foi a vinda da comissão, do Diego, do Flávio, do Thiago, que vinha sendo uma comissão que estava chegando longe, né, nas competições que estavam disputando. Eu dei uma analisada, né, procurei bastante saber o trabalho deles antes daqui, e isso me empolgou bastante para vir para cá. Depois que eu cheguei, que eu vi o nosso time, o entrosamento do nosso time, como estava ficando, né, como estava se formando o time, aí eu tive mais certeza ainda que a gente poderia ter um time vencedor. E depois dessa partida, pude ter assim um sentimento que realmente o Bataguaçu poderia ser campeão da Série B. Tava ganhando ali do CRA, um time que tava bem, tava ali na primeira colocação. Aí quando o Caio fez o terceiro gol e foi lá pra torcida e subiu na grade, é um misto de emoção muito grande. Eu até tenho que me controlar, porque foi o meu primeiro campeonato, né, como narrador assim de um campeonato profissional. E eu tinha até que me controlar, meus companheiros ali do 267, até falar, você tem que ser menos torcedor, tem que tomar cuidado com isso. E é um aprendizado, né? Então, esse jogo aí foi essencial para que Bataguaçu aí despontasse na tabela e trouxesse esse título tão sonhado para a cidade de Bataguaçu. Eu deixo essa menção honrosa aos meus companheiros de equipe que me ajudaram demais nos meus gols. É como o Diego diz, não sou só eu sozinho, é todo um time, todo um trabalho por trás para mim conseguir chegar nesse mais alto nível que é ser artilheiro, né, do campeonato.